Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje temos uma entrevista com a Daniela Camargo, né? Uma pessoa que tem uma história muito interessante para dividir com a gente, apesar dela viver no mundo da beleza, né? Mas ela não é uma profissional de beleza, mas é uma gestora do segmento da beleza. Então é uma visão muito bacana que a gente vai ter hoje, porque a gente não vai ver a visão da dona de salão, que era uma profissional e que se torna uma empresária. Hoje a gente vai falar com uma empresária que foi dona de salão. Então é uma visão bastante interessante. Dani, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse seu nome, da cidade de onde você está falando, para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Vamos lá. Eu vou falar que eu sou Daniela Camargo, mas eu também sou Daniela Moraes, que é como a maioria das pessoas me conhece, como Daniela Moraes. É que é Daniela Camargo Moraes. Legal. Eu estou em São Paulo, tive salão de beleza por 21 anos, tenho uma trajetória administrativa, porque minha família inteira tem salões de beleza. Então, na verdade, tudo começou com uma rede de salões de depilação do meu pai. Dessa rede, nós montamos uma indústria cosmética, que nós temos até hoje, e os salões vieram se desenvolvendo para os filhos. Algumas primas têm salão, então a minha família inteira trabalha com isso, e a gente tem uma característica, é que nenhum dos nossos salões tem cabelo. Nós administramos, gerimos salões que não trabalham com cabelo. E mesmo assim, nós sempre tivemos equipes muito grandes e muito fixas dentro do salão. Os nossos profissionais sempre trabalharam conosco, assim, muitos e muitos anos. Eu tive, por exemplo, da data da abertura até o encerramento, praticamente as mesmas pessoas do dia da abertura. Raridade isso, né? A gente sabe que isso é algo raro demais. Você falou que a sua família quer ter uma trajetória no mundo dos salões. Alguém da sua família era técnico, era atuante no salão? Era todo mundo só gestor, só empreendedor? Só gestor. Na verdade, a história começa com meu pai, quando ele casa com uma pessoa de descendência europeia, e ela, quando começa a frequentar os centros de depilação no Brasil, ainda eram muito raros, assim, era mais elitizado na época, né, não era tão popular como é hoje. Ela se deparou com um mau atendimento. Meu pai não era dessa área, era de uma área contábil, e aí ela falou, ela saiu tão brava naquele dia daquele atendimento, e ele falou, não, peraí, se você se sentiu assim, vamos montar um negócio e mudar o jogo aí. E aí ele começou com ela montando uma pequena rede de salões de depilação, e aí a gente descobriu que não existia disponibilidade, por exemplo, de ceras espanholas no mercado, que eram todas as ceras que vinham eram importadas mesmo. Uhum. E aí meu pai, autodidata mesmo, ele mesmo descobriu a fórmula e ele mesmo formulou a sua marca, né? Cara, e aí a indústria... aquela história daquela, não vou lembrar o nome agora, mas depois eu lembro e coloco no vídeo, daquela senhora negra de 1900 e bolinha, isso. Não é que fez também uma cena, tem até essa história. Filme. Tem até o filme na Netflix, não tô lembrando o nome dela. Só que ela é produtos de cabelo, né, de alisamento. Isso. Mas a história é parecida. É parecida, né? Aí meu pai desenvolveu a fórmula, e aí a gente fez o caminho inverso, na verdade, porque daí quem trabalha com salão conhece quem tem salão, né? É muito comum isso no meio. E aí as amigas, meu pai começou a fazer a cera só para os nossos salões na época, e aí as pessoas começaram, eu quero comprar. E aí a gente começou a vender assim, muito picadinho mesmo, só que chegou um momento que meu pai falou, não, eu tenho que montar uma fábrica mesmo agora, não tem o que fazer, porque agora é muita gente pedindo, e aí tudo começou. Mas os filhos, nós sempre ficamos na parte administrativa do negócio, então a gente nunca foi... apesar eu tenho conhecimento e sei fazer algumas coisas, eu nunca atuei e acho importante saber fazer, porque isso te muda todo o teu conceito na hora de contratar, né? Do outro lado da mesa, né? E na hora de contratar é muito mais simples para você entender o jogo. Então, assim, eu acho que quem sabe fazer, sabe contratar melhor, né? Então, apesar de eu não efetivamente fazer o serviço, eu sempre administrei, eu sei fazer algumas coisas e conheço algumas coisas tecnicamente falando mesmo. Bacana, Dani. Bom, dentro desse tempo todo que você teve de gestão, quer dizer, tem uma história muito longa aí desse mundo, então você viu muitas coisas da transição do mundo da beleza, né? Sim. E como que você vê ainda hoje, né, nós em 2021, a gente tendo salões, não vou nem falar empresários, porque ainda não são empresários, muitos deles, estarem atuando, administrando, conduzindo essas empresas da mesma forma que se conduzia há 20, 30 anos atrás.
Como é que você enxerga isso? Hoje eu atuo assim na parte de venda de cursos online, né? E tenho algumas mentorias em andamento, faço consultorias também. Então, assim, o que eu percebo, alguma coisa mudou. Pouco, porque é o mercado que vem de uma informalidade, né? Então, há 30 anos atrás, você trabalhar para um salão de beleza, você ser uma manicure, uma cabeleireira, era como se a gente chamava de um bico, assim, sim, né? Não era considerado uma profissão de fato, né? E os salões foram evoluindo e viraram, esses profissionais mantêm a casa, hoje viraram estruturas profissionais de fato. Só que a gestão muitas vezes não acompanha. Então a gestão ainda eu encontro salões que são a extensão da casa, muita informalidade, as pessoas não seguem a lei, não é nem que não tem interesse, mas às vezes é melhor eu não saber como funciona, porque daí eu não preciso fazer. Sim. Então se coloca num lugar morno de acomodação, e aí o dia que vem uma fiscalização, que a pessoa tem um problema, que a água bate na bunda, que ela descobre que ela tem que então correr atrás para arrumar isso. Então, assim, eu acho que tem falta de informação, porque a gente tem muito cargo dentro do salão que não tem um registro. Falta de informação ou interesse na informação? Eu acho que as duas coisas, mas eu ainda acho que a gente tem pouca informação. Por quê? Como a gente não tem, para todas as funções, elas não são reconhecidas pelo MEC, né? Sim. Não tem a estrutura de ensino, não é exigido uma formação para tal. Apesar de algumas faculdades já estar no currículo, né? Tem incluído, né? Isso, a gente tem cabeleireiro, precisa ter curso técnico, massoterapeuta, mas a gente ainda tem outras funções. A estética tá mais no nível da universidade, a estética, né? Melhorou um pouco isso. Tá, então, assim, obviamente que falta um pouco de informação e falta interesse em buscar. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, que querem gerir um negócio desse, quando elas não estão atrás do balcão na gestão e elas olham de fora, elas primeiro julgam que aquilo é super simples de fazer, né? Eu vou pôr um anúncio, eu dei uma aula ontem e falava exatamente isso, eu vou colocar um anúncio e vai chover profissional. Não vai chover, porque você põe um anúncio, 50 pessoas entram em contato, 30 marcam que vão, e se 2 ou 1 pessoa aparecer no dia, você tem que se considerar super sortudo. Vitória. Uhul! Então, é muito complicado. E ainda a gente parte para uma outra coisa. Dessas 2 pessoas que foram, muito provavelmente uma delas não sabe fazer o serviço. E a outra, se sabe, é cheia de vícios, ou às vezes vem aquele profissional, que graças a Deus não é a grande maioria, que também acha que sabe tudo e ao longo dos 20 anos que ele diz que ele tem de experiência, ele também não evoluiu. Então ele até sabe fazer, mas ele sabe fazer como há 20 anos atrás, ele não agregou, não trouxe novos formatos, não aprendeu outros métodos, enfim. Então assim, eu acho que há uma falta de informação, há uma falta de formação e há falta de interesse. Então, assim, eu acho que melhorou um pouquinho. Tem uns 3 pilares aí, né? Até acho que melhorou um pouquinho, mas falta muito. Eu falo com pessoas, todos os dias eu falo com gestores e eu continuo vendo os mesmos tropeços, e o que me chama a atenção é as pessoas não se incomodarem com isso e falar, peraí, se continua dando errado... Por que continua? Porque eu não busco uma outra saída. Deve ter alguma outra saída, e tem saída, né? Então, Dani, deixa eu falar uma coisa para complementar isso que você vai falando. Isso que você está falando. Me corrija se eu estiver errado, tá bom? Porque assim, eu não sou do mundo do salão, mas estudei bastante, mas não sou do mundo do salão. Sim. O que eu vejo no passado é que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente tinha um salão como algo muito grande, que comportava tudo, né? Tinha o cabelo, tinha a unha, tinha a noiva, né? Tinha alguns casos, um pouco de estética, porque a estética há 20, 30 anos atrás não tinha muito, né? Não era tão conhecida assim. Era mais elitizado o mundo da estética, não era tão popular. Então você tinha um salão com uma estrutura grande antigamente. Tinha poucos salões, né? Hoje numa rua você tem 10, antigamente tinha 1. Ou às vezes 1 no bairro inteiro, né? Então ele tinha que ser grande para atender a todas as necessidades dos clientes. O que eu vejo desses 20 anos para cá? Que o salão fez mais ou menos igual um brinquedo do Lego. Ele se desmembrou. E aí a gente tem hoje várias pequenininhas empresas. Eu tenho a da unha, eu tenho a da lavagem, eu tenho a da depilação, eu tenho a da sobrancelha. Então é como se o salão tivesse se desmanchado e ficou menor do que era antes. E com essa mudança,
o gestor, né, o empreendedor, o CIO de um banco que foi diretor de uma grande empresa, saiu para o negócio e falou, cara, eu posso abrir uma franquia nessa brincadeira. Então a gente tem a entrada da franquia, a gente tem o desmembramento do salão, as pequenas empresas. Como é que você vê essa transformação, essa transição e como que você está se lidando no mercado com tudo isso? Eu vejo bem positivamente. Porque... Mas eu falei bem errado? Eu falei besteira? Foi isso mesmo que aconteceu? Você enxerga assim? Desmembrou, assim, ajudou bastante. Eu não vejo, assim, alguns serviços se criou um foco, né? Que eu acho que é importante ter esse foco, porque o gestor, principalmente quando entram gestores que não eram da área, eles querem a coisa pronta, e existe uma coisa muito ruim aí nessa equação, que é eu achar que, porque eu estou comprando uma franquia, eu não preciso me esforçar tanto, porque aquele nome vai, né? E a gente precisa entender do negócio, independente se eu vou abrir sozinho ou se eu vou abrir como franquia. Mas eu acho que ter colocado em micro serviços melhora o fato de você se especializar. Hoje, por exemplo, para qualquer consultoria que eu faço, quando a pessoa tem 20, 30 serviços, a primeira pergunta que eu faço é se eu pego um balanço, é falar, esses serviços eles não têm saída, então ou você não está trabalhando direito para eles, então para que ele faz parte do seu cardápio, né? Ou você não se especializa em nada, então você não sabe fazer nada direito. Quem faz muita coisa não faz nada, pode não fazer nada direito. Não é uma verdade absoluta, mas é uma... O histórico diz isso, né? Cinturão do Batman. Sai de tudo aí, né? Então pode acontecer, pode ser que tem pessoas que façam tudo e façam bem feito tudo, mas não é o que a gente vê de histórico. Então, assim, eu acho que o mercado foi evoluindo, foi se percebendo isso, mas entrou muita gente com muita expectativa em fazer essa gestão, não sendo do mercado, mas com um olhar achando que é fácil. E a parte mais difícil do nosso negócio sempre vai ser a gestão de pessoas. Que é o que eu vejo hoje por todas as pessoas para quem eu dou curso e treinamento, que infelizmente é o que as pessoas menos se importam. E as pessoas dentro do nosso negócio são os produtos. Então, se eu não me importo com as pessoas, eu ontem falei exatamente isso. Os gestores estão interessados no cliente externo. O cliente externo só virá se você tiver um cliente interno satisfeito. Correto. Né? Então, assim, por exemplo, eu montei um curso agora online que chama Como Parar de Perder Manicures, que é uma dor muito grande do mercado, que o mercado passa o tempo inteiro. Minha manicure não fica. Aí quando eu contava para alguém assim, minhas meninas trabalham comigo há 20 anos, 15 anos. Não tem engajamento. E aí, quando eu mostro o método e o processo para a pessoa, e como é que eu consegui fazer com que as pessoas fiquem, é exatamente porque o olhar é na pessoa. E eu só tive muita gente cadastrada como cliente externo, porque o meu cliente interno estava satisfeito. E o cliente interno, para ele ficar, tem duas coisas que ele precisa sentir dentro do lugar que ele está, que é confiança e segurança, que ele não vai ser trocado, que ele não vai dividir movimento. Enquanto isso não acontecer, o salão vai perder o tempo inteiro os profissionais. E os salões continuam fazendo isso e não se mexem. Então é muito complicado. Mas sabe o que acontece? É assim, o empreendedor, quando ele entra no negócio, né, e ele tem, às vezes, com pouca experiência, enfim, ele vai para os números, né? E se a gente falar de números de manicure, às vezes não são números diretamente expressivos, porque o ticket médio é baixo. Então, você tem que ter um volume muito alto para aquilo te saltar aos olhos de um balanço. Sim. Quando você fala de cabelo de outro serviço, você vê um ticket maior. Só que as pessoas não fazem a relação das variáveis. Esse ticket que você considera baixo vai te trazer indiretamente faturamento em todos os outros serviços. Tickets maiores, exatamente. E vai trazer uma coisa que eu também sempre digo que é fundamental, que é o relacionamento. Por quê? Quando a gente tem um tipo de serviço, né, onde o cliente não precisa voltar semanalmente, seja para uma coloração, seja para corte, seja para uma depilação, onde o espaçamento é maior, você sempre perde o risco do relacionamento com o cliente. Por quê? Porque você não vê ele toda semana. Agora, a manicure, as tradicionais principalmente, você vê toda semana. Então, se você vê toda semana... Né? Não, as pessoas fazem mão toda semana, o pé a cada 15, mas mão faz toda semana. E aí o que acontece? Toda semana você tem a chance de vender mais um serviço para ela. Se ela não for ao teu salão e ela passar em algum lugar, ela faz em outro lugar. Agora, se ela estiver lá, ela faz lá.
Então as pessoas, além de não valorizarem os profissionais, não entendem a dinâmica do serviço. E ficam alertas naquele número. Ah, mas o ticket, a pessoa, sei lá, custa R$30 para fazer uma mão e eu recebo 15 e ela recebe 15, por exemplo, né? Na divisão comum que a gente vê de meio a meio. Então, assim, se você estiver ligado nisso, você não está administrando, porque não é só isso que você tem para ver. Você tem que juntar essas variáveis todas e olhar. Teve uma sacada que um cliente meu fez com manicure que eu achei do cacete que ele fez. Ele tinha no salão dele 7 manicures. Uma equipe grande, né? Praticamente uma franquia, né? Sim. 7 manicures. Sim. O que ele fazia? Sabe aqueles kits que vem um pauzinho, a lixinha, vem um cremezinho? Sim, né? sim. Então ele comprava aqueles kits em São Paulo, num camarada, num preço super barato, porque comprava atacado, ele comprava muito, coisa assim, 1.000, 2.000, 3.000, até pela quantidade dos clientes que ele tinha. Então ele comprava, um exemplo, ele comprava R$1 e ele vendia para a manicure dele a R$2. Sim. Esse era o único dinheiro que ele cobrava das meninas. Ele não tinha comissão. Ela vendia a mão dela, sei lá, R$15. A única coisa que ele queria era o R$1 dele, os R$2 do kitzinho. Era só isso que ele pagar o material. Muito bem. Só que quantas kits daquele eram vendidos todo mês? 7 mil kits daqueles. Ele ganhava R$7.000 limpo. Todo mês. Sem se preocupar com mais nada. E ele perdia nenhuma? Zero. Porque elas estavam recebendo 100% do dinheiro delas. Então a satisfação delas era chique. Ele ganhava uma grana legal. E ele tinha uma rotatividade absurda de cliente por causa disso que você acabou de falar. Porque uma coisa conecta a outra, né? E o que é ruim também, eu vejo às vezes, eu sempre falo, não é que eu saio em defesa do profissional, não, mas eu acho que assim, sempre vai ter profissional bom e ruim em todos os lugares onde a gente passar, em todas as profissões, né? Assim como tem gestores bons e ruins também em todos os salões. Então, mas eu falo assim para o gestor... né? Mas eu falo assim para o gestor, que é para quem eu dou aula hoje, eu falo assim... O que acontece é assim, não adianta você ficar reclamando do profissional se você não mudar o seu conceito e a sua postura. Sim. Porque você não tem acesso a mudar o outro. Você só pode mudar o que está da porta, né, da porta para dentro. Então, o que eu acho que o que pega um pouco nessa relação, às vezes, é um pouco da vaidade. Sabe? Sim. Também dessa coisa de não querer abrir mão para o outro, né, de não saber valorizar. Então, assim, isso, um pouco de ego que tem nos salões, essa coisa, então eu acho que isso faz, infelizmente, com que as administrações sofram e muitas vezes também não querem dar o braço a torcer. Tipo, olha, você pode gerir fazendo isso para o seu profissional. Ah, não vou fazer, porque ele é descomprometido. Mas ele também só é descomprometido, eu falo assim muito das manicures, né, que eu tenho muita experiência com esse time. Eu falo, imagina, essa profissional, ela já chega estigmatizada num teste, num salão. Por quê? Qual é o estigma que ela carrega? Não se compromete, é um macaco que pula de galho em galho, não fica em lugar nenhum. Então, não importa há quanto tempo o gestor tem, se ele tem 10 anos, 5, ou acabou de chegar no mercado, ele escuta isso logo de cara do profissional. Então, esse profissional já é recebido no salão, tipo, o cabeleireiro diz, ela é um mal necessário, né, que a gente ouve também. Então, é muito complicado. Então, não se valoriza. Aí, a pessoa pensa no valor do ticket. Junta tudo isso, e aí você fala assim para o gestor, escuta, se alguém conseguiu, e não sou só eu que consegui isso, eu conheço outros salões também, apesar de serem a minoria, consegue ficar com esse profissional muito tempo, e eu recebi na minha equipe também o mesmo tipo de assédio que você recebeu, porque eu também tinha no meu salão outras clientes e outros donos de salão que iam lá e diziam para minha profissional, você não quer sair daqui? Por que ela ficou 21 anos comigo? Por que ela ficou 15? Por que ela ficou 16? O mercado não estava ali para todo mundo? E eu sempre trabalhei com MEI. O que fazia diferença ali? O sistema administrativo. Com certo? Certeza. E isso mudou o jogo. Então eu falo para a pessoa, alguma coisa... não faz sentido o que né? está fazendo. Exatamente. Alguma coisa tem que corrigir aí no processo. Dani, algumas coisas que eu vi no mercado, que eu acho que existe no mercado na beleza, apesar de um mercado imenso e que representa um valor
expressivo no PIB brasileiro, né? O mundo da beleza tem uma expressividade absurda. Até antes da pandemia nós éramos o terceiro, né? Não sei se ainda somos. Eu acho que continua sendo, acho que até mais, deve ter subido porque devido a muitas áreas caíram, né? Automóvel caiu, então deve ter subido. Então, assim, o que eu vejo alguns problemas? Poxa, sabendo que eu tenho toda essa força, né, no mercado, e tem muito ainda para crescer, aí eu vejo o seguinte problema: desunião. É um mercado muito desunido, né? Se unisse, seriam mais fortes ainda. A outra coisa que eu vejo são algumas coisas que se mantêm no mercado e ninguém procura mudar. Por exemplo, eu particularmente sou desacordo com esse modelo de comissionamento para profissional, né? Pagar comissão por cima de um valor determinado. Vendi 100, eu ganho comissão de 40. Eu não gosto desse modelo. Esse modelo, ele matematicamente é prejudicial para o salão. Mas se mantém. Eu acredito que quem criou isso deve ter sido a empresa de cosmético. Porque a cabeleireira não sabia como pagar e o cara falou, já sei, paga a comissão. E aí ficou. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. O outro problema que eu vejo, por falta dessa desunião, é a questão da agenda. O cliente, por anos e anos e anos, até hoje, não respeita a agenda do cabeleireiro. E isso para mim acontece porque o cabeleireiro não se une um com o outro. Porque se tivesse se unido, a gente já teria criado um SPC de nome de quem não respeita a agenda. É o que tudo faz, né? Criar uma blacklist para poder a gente saber quem é quem e tentar, sei lá, cortar esse cliente. Então tem coisas que já poderiam ter mudado, poderiam ter melhorado se o profissional mudasse. Como é que era isso para você? Como é que vocês tratavam isso? Esses problemas, né? A questão da comissão, por exemplo, você manteve isso, você concorda com esse modelo? Né? Não concorda? Essa questão da agenda, como é que vocês tratavam isso, não tratavam? Porque isso até hoje é um problema crônico, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Isso. Então, vou comentar sobre a união. Eu acho que é um setor desunido, não 100%, mas eu acho que é uma desunião no sentido do ego, assim. Por isso que eu acho que isso empata um pouco, né, o orgulho, enfim. Mas eu acho que também poderia ser muito mais unido, não só os gestores, como os profissionais também. Sim. Tá? Sim. Quando a gente fala dos percentuais, é uma convenção que se estabeleceu, também não sei quem criou isso, né? O que eu vi no mercado ao longo do tempo? Que quando você tem um registro, uma CLT, né, e eu não sei quando você diz que você não concorda, se a sua opinião seria para o registro de CLT e mais um comissionamento? Não, é o cálculo, tipo. O cálculo, né? Porque o cálculo, né? É uma explicação bem simples. Se eu pago 40% sobre R$100, o profissional ganha R$40. Tudo bem? Sim. Né? Simples. Aí vamos supor que você aumentou os R$100 para 120, porque a tua luz aumentou, está aumentando todo dia. Aí você aumentou 120, então você aumentou 20 para recuperação financeira, não para ganho. Só que lembra, o teu funcionário ganha 40%, ele teve aumento de salário. Sim. Tá errado, né? Então, por isso que eu acho errado esse modelo. Tá, o que eu acho? Eu acho que primeiro tem que ser a política transparente do ganha-ganha. As coisas têm que ser claras para as pessoas entenderem por que recebem tal percentual a mais ou a menos. Que aí tem que ser justo para ambas as partes, sem que o dono deixe de ganhar, porque ele tem o peso do CNPJ nas costas, e tem que ser bom para o profissional. Então a política do ganha-ganha é a melhor sempre. O que eu acho disso? Eu, quando comecei no mercado, eu já via os dois modelos. Via que ou existia CLT, que era muito raro, porque era muito só pro forma. Muito raro. Existia, mas era pro forma, não era aplicado de fato. Ou existiam os contratos de boca, que não eram contratos, vem que eu te pago, e que eu acho um desrespeito com o profissional. E os comissionamentos, alguns baseados em algum tipo de contrato. Quando eu entrei no mercado nos anos 2000, não existia o contrato oficial que a gente tem hoje, depois da lei do salão parceiro, que foi criada em 2016 para 2017. Só que em 2000, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no mercado, eu vim do mercado de banco e com muito processo, conhecendo muita estrutura organizacional. A primeira coisa que eu fiz, falei, não importa se o mercado não tem, eu vou ter um contrato com o meu profissional. Se ele vai ser um profissional com autonomia, a primeira coisa que eu quero exercer é a autonomia dele. Então, uma coisa que eu acho que é importante é a gente não ter um contrato onde você escreve uma coisa e faz outra.
dentro da relação. Então, os meus percentuais como profissional sempre funcionaram. Por quê? No balanço, o que me demonstrava? Se eu utilizasse a CLT, se eu tivesse pouco volume, eu perderia. Perderia. Se eu tiver muito volume, o profissional perde. Então, eu acho que por que se estabeleceu esse comissionamento? Porque eu acho que os dois lados ganham. Por quê? A CLT, hoje, ela tem um engessamento que você tem muitos impostos para pagar e você não pode oferecer uma comissão muito alta tendo a CLT. E o profissional se desmotiva em atender muito e ganhar pouco. Então, o que abre o comissionamento é a possibilidade de ganhos maiores. Então, mas assim, eu não concordo com a CLT, realmente. Para mim, eu acho que o profissional tem que ser autônomo, tem que ser um PJ, né? Tem que ser um MEI aí. Essa relação é mais saudável. Mas eu falo realmente os modos operantes para gerar o valor, a cobrar o valor de serviço. Na minha cabeça, teria que ser como é a maioria das profissões. Porque toda profissão, ela tem uma régua, uma forma de uma métrica para determinar um valor, né? O médico, você tem o valor da consulta, né? O programador, você tem o valor hora de trabalho, o designer tem valor hora, né? E assim por diante. Todo mundo tem uma métrica. Até o pedreiro tem métrica, ele cobra por dia de trabalho, por metro construído. E qual é a métrica do salão de beleza? Não tem. Então, assim, comissão para mim é uma coisa que está muito claro para vendedor, quando eu vendo o produto, né? Eu vendo um produto, eu ganho comissão daquele produto. Então, assim, na minha opinião, teria que ter, assim, o que o cabeleireiro trabalha? Por hora. Pronto, tá aí a métrica. Vamos pagar por hora. Né? O que ele faz? Serviço. Então, vou pagar por hora de serviço. Então, eu não tenho cabimento eu pagar comissão por um valor completo, já que no valor completo está o custo fixo, o produto, o serviço. Tá tudo naquele valor, né? Então, mas aí você tem que... mas aí o que eu acho que evoluiu nessa relação? Que os salões começaram também a perceber que dentro do que você vai repassar, você tem que tirar algumas margens dali. Você não pode repassar sobre o valor integral. 50% dos salões fazem isso. O resto continua pagando o valor pelo valor final. Não, sim. Tem que haver uma mudança. Só que essa mudança tem que haver cada um fazendo a sua conta. Porque o que acontece nesse mercado? As pessoas usam os modelos dos outros sem fazer a sua conta. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu pago 52% do meu profissional. Vamos supor, 49%, não importa. Sim. Se isso couber no meu bolso e sobrar o que eu estou esperando de margem final de lucro, tá tudo certo. O que não pode acontecer, eu acho, e que é isso que acontece, é assim... Qualquer pessoa que entra no mercado, como se estabeleceu isso? Tudo bem, quando você não conhece nada, você pegar uma média ali do teu bairro, do teu mercado. Só que depois você tem que passar a conhecer o teu negócio. E falar, não, no meu negócio, isso não cabe. Até porque então, o preço da minha luz é diferente do seu, né? E tudo é diferente, né? Talvez até o que eu queira ganhar no final. Talvez até o que eu queira ganhar, o que eu chamo de lucro, para uma pessoa pode ser muito, para outra pode ser pouco. Com certeza. Então, o que eu acho que acontece é que o administrador, ele acaba usando modelos que são modelos preguiçosos também. Sim. Que daí, no final das contas, não adianta só a pessoa reclamar. Ela nem sabe como aquilo funciona de fato. Ela está usando... Quando alguém fala assim para mim em aula, porque o meu vizinho, ele vende por tanto. Eu falo, você não tem o acesso às contas que o seu vizinho faz. Faça o seu. Exato. Veja o que faz sentido dentro do seu negócio, dentro do seu balanço. Então, vou dar um exemplo simples. Eu nunca trabalhei com os kits de unha. E muita gente perguntava, eu tinha 20 e poucas manicures, mas por que não trabalha? Porque não cabe dentro do meu preço, mesmo com o meu volume. Mas o lugar X tinha 15 profissionais, tinha 7 e cabia. Bom para ele, que bom. Só que eu sabia que se eu fizesse a logística inversa, eu imaginava que a pessoa punha aquele benefício e perdia dinheiro. Porque muita gente não sabe, quando não faz as contas, que está dando coisas e não está sendo cobrado. Ela tem um câncer financeiro e não sabe. E não sabe. E aí, quando você fecha uma conta para a pessoa e fala para ela, olha, você perde dinheiro, você paga para trabalhar. Tem gente que até porque muita gente ainda mistura a conta pessoa física com pessoa jurídica.
Então nem sabe direito o que está acontecendo. Como ela consegue pagar tudo, vamos dizer assim, no final de cada mês, ela acha que é um bom negócio, mas tem um monte de negócio que não sobra nada. O dinheiro passa por lá, né? Isso, mas exatamente. Ele passa. Exato. Não, e assim, tem gente pagando conta do passado com o dinheiro do futuro. O dinheiro que nem chegou. E a pessoa não se dá conta disso. Exato. Então, esses são os malefícios de você não conhecer. Então, assim, eu não acho a relação de percentual totalmente errada, mas eu acho que as pessoas têm que fazer a sua conta. Então, para mim, isso sempre foi tranquilo e sempre foi na política do ganha-ganha. Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o profissional que está ali na linha de frente fazendo a execução. Porque, assim, trabalhar com percentual é aquilo que eu falei, assim, né? O exemplo que eu dei do aumento da luz. Se não tiver uma conversa muito bem feita, muito bem esclarecedora com o profissional, você arruma uma